Queridos, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1. Nós vamos ler mais uma vez, assim como na semana passada, os versos 1 e 2. Caso você esteja aqui sem a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura. O texto bíblico será projetado nessas TVs aqui da frente, na mesma versão em que nós usamos aqui na igreja, que é a NVI. Você que acompanha de casa essa transmissão, o texto também será exibido em sua tela e você pode acompanhar a leitura juntamente comigo. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Assim diz a Bíblia: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez nesse momento. Senhor, nós pedimos com um só coração e com um único desejo que o Senhor nos fale nessa manhã pela Tua Palavra. Eu peço que o Senhor abençoe esse duplo esforço, o esforço daquele que prega para que pregue no poder e na dependência do Teu Espírito Santo, e o esforço daquele que ouve, para que escute com atenção e também com um coração reverente a Tua santa presença e a Tua santa palavra entre nós. Senhor, nos conceda senso de glória por estarmos em Tua presença. Conceda ao nosso coração o santo vislumbre de Jesus entre nós. Conceda às nossas vidas, Senhor, nessa manhã, a maravilhosa experiência de sermos edificados no Senhor pela Tua palavra, de modo que respostas que trazemos no coração, respostas que precisamos no coração para perguntas que temos feito nos últimos dias, de maneira sobrenatural, nos chegue pela Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, de modo que possamos entrar nessa nova semana de maneira diferente, de maneira mais confiante, de maneira mais firme, por causa da Tua palavra e dos efeitos dela em nosso interior, em nosso coração. E eu peço também que esta seja, Senhor, uma manhã de salvação, que a Tua graça encontre esse coração faminto de vida, esse coração sedento de esperança, e essa pessoa tão querida que de alguma forma, pela Tua bondade, se encontra entre nós nessa manhã ou acompanhando a transmissão desse culto online, esta pessoa se farte na abundância da Tua presença, do Teu amor e da Tua graça, e nós possamos celebrar juntos um domingo maravilhoso, por causa do maravilhoso e vivo Deus entre nós e movendo-se também em nosso favor. Em nome de Jesus, amém e amém. Bem, queridos, no último domingo nós iniciamos essa série de exposições bíblicas na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, e nós refletimos na maravilhosa mensagem contida no primeiro verso dessa carta. O primeiro verso, o verso 1, foi o alvo da nossa reflexão no último domingo, da nossa meditação no último domingo, e nós encontramos nessas primeiras palavras do apóstolo Paulo aquilo que chamamos aqui de verdadeira identidade cristã. Por quê? Paulo começa a sua carta, como vimos, de modo semelhante à maneira como todas as cartas na antiguidade eram escritas. Primeiro o autor se apresenta, e é isso que ele faz, ele diz seu nome: eu sou Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. E depois, o padrão das cartas de antigamente, você referia-se logo aos destinatários, e Paulo os menciona, e diz: aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. E aí nós vimos na semana passada que estas palavras trazem a identidade cristã não apenas dos homens e mulheres cristãos da cidade de Éfeso do primeiro século, mas que essa definição ou esses adjetivos, santos e fiéis, definem todo cristão e toda cristã de qualquer tempo,
de qualquer cultura, de qualquer época da história. E vimos então, como um breve resumo aqui apenas falando, na semana passada, que ser santo não é, em primeiro lugar, um predicado de excelência moral. Ser santo não quer dizer que você faz parte de uma espécie de elite espiritual, que é menos tentada, que tropeça menos no pecado, que é menos assaltada por pensamentos de incredulidade, de dúvida, de medo, de ansiedade, ou de outras tentações. Ser santo, em primeiro lugar, à luz da Bíblia, é entender que você e eu, em Cristo, fomos separados por Deus para o próprio Deus. Que em Cristo, Deus estava nos separando de uma vida distante dele, de uma vida onde Deus não era considerado por nós, para uma vida em que Deus se torna o centro e o fundamento da nossa história, razão da nossa esperança, luz que faz o nosso caminho ser mais aclarado ao curso da nossa vida. Assim como a outra definição de Paulo a esses cristãos, chamando-os de fiéis, não significava que aqueles homens e mulheres formavam uma espécie de grupo que jamais falhava, grupo que jamais era sequer propenso a frustrar o seu Senhor, o seu Deus, o seu Salvador, como se não pecassem, ou como se não fossem tentados, mas que a palavra aqui, traduzida no nosso idioma como fiéis, é o adjetivo grego pistos, que significa ser cheio de fé. Então Paulo está escrevendo a homens e mulheres vivendo numa circunstância super particular na cidade de Éfeso daqueles dias, uma cidade rica, ao mesmo tempo uma cidade idólatra, cheia de religião, cheia de muitos deuses, uma cidade pagã e uma cidade promíscua, segundo os historiadores daqueles dias, mas naquela cidade havia florescido uma igreja de discípulos e discípulas de Jesus Cristo, e esses homens e mulheres eram cheios de fé. Não uma fé que é mística, mágica ou subjetiva, mas uma fé que é depositada sobre alguém, na pessoa bendita de Jesus. E era o fato de confiarem em Jesus, e era o fato de quererem seguir a Jesus, e era o fato de quererem imitar a vida de Jesus que os mantinha de pé e em esperança, mesmo nos dias difíceis que eles, naquela ocasião, atravessavam. Agora, nós avançamos com a carta. E nós avançamos para as palavras registradas no segundo verso. E nessas palavras nós nos deparamos não mais com a identidade cristã. Quem é o cristão? O cristão é alguém santo, que foi separado por Deus para si. E o cristão é um fiel. Por quê? Porque ele deposita toda a confiança do seu coração na pessoa e na obra de Jesus. A identidade cristã está lá. Agora, no verso 2, Paulo passa a falar sobre a consequência de sermos cristãos, ou quais são os benefícios que você e eu desfrutamos dessa vida de relacionamento com Jesus. Quais são os benefícios que você e eu colhemos, que você e eu experimentamos por estarmos unidos a Jesus Cristo, por termos fé nele, por sermos seus discípulos e suas discípulas. É por isso que Paulo escreve então no verso 2 a sua saudação, dizendo: a vocês graça e paz, da parte de Deus o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Queridos, a Bíblia nunca se vale de palavras vazias. O que eu quero dizer é que a Bíblia nunca se propõe a deixar algo registrado aqui para nós por mera formalidade. Cada palavra contida na Bíblia carrega em si o poder de nos ensinar coisas concretas e práticas para a vida e o poder de alimentar o nosso coração com fé, com esperança, com sabedoria, com amor, com tudo aquilo que é peculiar ser achado em Deus e que através da Bíblia nos é também transmitido. E é o que nós vemos nessas palavras de Paulo aqui. Paulo não está apenas sendo educado, Paulo não está apenas cumprindo uma formalidade dos seus dias, escrevendo uma saudação ao público destinatário de sua carta. Paulo não está somente expressando bons desejos para aquelas pessoas, como quem diz: olha, isso é tudo que eu desejo para vocês. Não, Paulo está lembrando seus leitores de uma coisa que eles poderiam se apegar como uma garantia.
Melhor dizendo, Paulo está escrevendo nessa saudação algo que os seus leitores poderiam se apegar como uma promessa. Há aqui uma promessa aos cristãos. Como eu disse para você, nesse versículo Paulo apresenta os benefícios ou a consequência de sermos cristãos, e ele faz isso através de duas palavras muito presentes no nosso vocabulário. Se você é um cristão, se você é minimamente acostumado com igreja, com a Bíblia, com outros cristãos, você muito provavelmente conhece e faz uso dessas duas expressões, graça e paz. Você conhece muitas músicas que falam sobre a graça de Deus. Você conhece muito jargão cristão que fala sobre a paz de Deus. Como não se lembrar de nossos irmãos e irmãs de algumas denominações que têm o hábito de saudarem-se uns aos outros com a paz do Senhor? Ou alguns cultos que começam com alguém segurando um microfone e dizendo: eu desejo a todos vocês que estão aqui a graça e a paz do nosso Deus. Então são palavras muito comuns a nós, porém muitas vezes são palavras que a gente reflete pouco, que a gente aprofunda pouco, e por causa disso a gente perde o seu verdadeiro sentido e o poder do seu significado. Veja a conexão que Paulo faz entre o verso 1 e o verso 2 agora. Ele está dizendo: a vocês. Quem são estes? A vocês que foram separados por Deus de uma vida indiferente a Ele para agora estarem numa vida diante dEle. A vocês que agora são identificados com Jesus, tornaram-se seus discípulos. A vocês que agora são cheios de fé na pessoa bendita do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A vocês que se encontram nessa condição, e aí Paulo diz, o que eles podem esperar? A quem está em Cristo, a quem achou a verdadeira vida em Cristo, a quem reconheceu a singularidade de Jesus em sua história, quais são as consequências dessa relação? Então Paulo diz, a primeira consequência é graça. A vocês, graça da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E eu te pergunto, o que é graça? Que a gente canta tanto, que a gente fala tanto, que talvez se faça presente em tantas orações: Senhor, trata-me conforme a Tua graça, Senhor, que a Tua graça se derrame sobre o Seu povo, Senhor, que não nos falte graça. O que é graça? O modo mais simples de definir graça seria tratá-la como o favor que você recebe sem merecer. O que é graça? Graça é um benefício, é um favor que eu recebo, mas que eu não merecia receber. Graça é uma dádiva que você recebe, mas que você não tinha nenhum direito dela. Então ela não era uma expectativa, ela sequer podia ser um desejo legítimo, porque você não tinha direito dela, mas te foi entregue como uma dádiva. Graça é algo que você era indigno e imerecedor, indigna e imerecedora. E queridos, ninguém será capaz de entender a graça de Deus, e ninguém será capaz de celebrar com alegria a graça de Deus, se não entender primeiro a gravidade do pecado, conforme a Bíblia fala. E para que eu não tenha que ficar aqui solicitando a você que abra a sua Bíblia em várias passagens no Antigo Testamento e no Novo Testamento, para que você perceba quão enfaticamente a Bíblia fala sobre o grave problema do pecado e quão enfaticamente a Bíblia fala sobre a triunfante graça de Deus, eu quero resumir a mensagem da Bíblia para você. Algumas pessoas têm um contato com a Bíblia muito esquisito. Elas pensam que a Bíblia é uma espécie de colcha de retalhos, de palavras soltas, de palavras espirituais, de palavras religiosas, mas que nada faz muito sentido. Você abre no livro do Gênesis e você lê uma coisa, você abre no livro de Atos e você lê uma outra coisa, você abre em Apocalipse e você lê outra coisa, e parece que aquelas coisas que você viu e leu não conversam entre si. E algumas pessoas se aproximam da Bíblia e tratam a Bíblia como se não existisse na Bíblia um todo harmônico, ou uma mensagem do início ao fim, e essa mensagem existe.
Nós podemos resumir a mensagem da Bíblia, o que ela tem a nos contar, em 4 grandes atos. O primeiro grande ato que a Bíblia nos conta, nos fala, é o ato da criação, seguido do ato da queda, seguido da redenção, por fim, a consumação. Vamos repetir isso? Prometo que não vai ter prova no final não, mas isso ajuda a gente a entender a mensagem. Você pode resumir, Roberto, o que a Bíblia conta. A história que a Bíblia narra, como ela divide, como ela está dividida. Você não precisa se preocupar com os 66 livros, com os incontáveis versículos, você precisa saber disso. Existem 4 grandes atos que dividem a Bíblia. O primeiro é o ato da criação, o ato da queda, o ato da redenção e o ato da consumação. Explica isso? Deus é o Criador. E é assim que a Bíblia começa dizendo, não é? Deus é o Criador, tudo pertence a Ele, tudo foi feito por Ele e foi feito por Ele de modo perfeito. Você lê o livro do Gênesis, o relato do início da criação, e tudo que Deus fez de modo perfeito. O ser humano é também criado e carrega em si a imagem do Criador. Diferente de todas as demais criações de Deus, o ser humano, por isso a teologia chama o ser humano de a coroa da criação de Deus, o ser humano carrega a imagem do próprio Deus Criador em si. E fomos criados com um propósito. Fomos criados com o propósito de vivermos eternamente com Deus, para a glória de Deus, e em total comunhão e amizade com Deus, perpétua, para sempre. Então, lembre-se disso, Deus não criou o mundo, nem o ser humano, porque Ele se sentia sozinho, na imensidão de universo criado por Ele precisava de companhia, ou Ele precisava de adoração, ou Ele precisava de alguém que o amasse. Não, a Bíblia diz que Deus é plenamente suficiente em si mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo existem desde toda a eternidade, em mútua glória e comunhão. Deus se basta. Então Deus não nos criou por falta de algo em si mesmo, mas Deus nos criou pelo transbordar do seu amor. E o reflexo que há em nós como seres que carregam a imagem de Deus é que nós fomos criados para o amor. É por isso que Deus nos criou para esse relacionamento com Ele, eternamente uma relação de devoção, amor e glória. O primeiro ato, o ato da criação. Mas há o segundo ato, que é da queda. O pecado entra em nossa história. O pecado entra em nossa história quando o ser humano cede a uma tentação, a tentação de ser o seu próprio Deus, estabelecer os seus próprios critérios, as suas próprias leis e definir o que é certo e o que é errado, sem que Deus precise dizer isso para ele. É isso que conta a história também lá no livro de Gênesis. A grande tentação de Adão e Eva, que estavam colocados por Deus num jardim maravilhoso, cheio de frutíferas árvores maravilhosas, mas ali havia um pacto de obediência. Deus lhes disse: eu sou o Criador de vocês, eu os fiz, eu sei o que é melhor para vocês, eu sei o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Então, no meio do jardim há uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Daquele fruto vocês jamais vão comer. Por que vocês jamais vão comer? Porque quem estabelece o bom e o mal, o certo e o errado para vocês, fui eu que os fiz. Eu sei o que é melhor para vocês, vivam comigo. E a tentação foi: Deus não disse isso. Sabe por que Deus disse isso? Ele disse isso porque Ele sabia que no dia que vocês comessem daquele fruto, vocês seriam como Ele. E qual foi a tentação? Se eu posso ser como Deus, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de um legislador que me diga como eu devo viver no mundo feito por Ele. Olha que ultraje da nossa parte. Mas foi assim que o pecado entrou na história humana. E desde então, queridos, geração após geração, o ser humano caminha para longe de Deus. Desde então, geração após geração, o ser humano busca glória, busca prazer e busca felicidade sem Deus, longe de Deus. Mesmo quando glória, prazer e felicidade estão absolutamente plenos no ser de Deus, todos os dias
desde Adão e Eva, cada homem e cada mulher que pisaram nesse mundo pecam. Pecam em atos, pecam em palavras, pecam em sentimentos. E você não precisa fazer um esforço intelectual muito grande para concordar comigo, não. Olhe o mundo à sua volta. Olhe se o mundo em que você e eu vivemos não é a consequência exata do distanciamento do ser humano do Deus Criador e do desejo do ser humano de dizer: tu que fizeste a mim, a tudo que eu vejo, não preciso de ti, viverei como eu quero viver, criarei as minhas próprias regras, estabelecerei os meus próprios relacionamentos e vejo o mundo. Vivemos num mundo onde crianças lindas de 3 anos de idade, que poderiam estar nas caras creches, onde matriculamos os nossos filhos, têm o canto dos lábios comido por bicho, porque reviram lixo, em busca de comida para comer. Há algo certo nesse mundo? Vivemos num mundo onde mulheres são objetificadas, coisificadas, como algo para dar prazer, são diminuídas em seus sentimentos, em seus sonhos, são tidas pela estética, são abusadas, são agredidas. Vivemos num mundo onde pessoas são julgadas pela cor de sua pele. Vivemos num mundo onde crianças são abusadas, nos lugares onde menos se esperava que isso acontecesse, abusadas por parentes mais próximos. Você ainda tem alguma dúvida de que o pecado é uma marca desse mundo? E de que nós caminhamos geração após geração distantes de Deus? É por isso que a Bíblia fala sobre a queda e a consequência da queda. Mas há algo maravilhoso na história bíblica também, e é o terceiro ato, que eu chamei aqui de redenção. A Bíblia diz que embora o homem tenha caído em pecado e se esparramado no pecado, se afastado de Deus, desprezado a Deus, o Senhor ainda se interessa por ele. E porque Deus ainda se interessa pelo ser humano, Ele interveio em sua condição caída. A Bíblia não para a história apenas mostrando a gravidade do nosso pecado e a consequente tragédia que é o mundo por causa do nosso pecado. A Bíblia nos conta uma história de redenção. Deus, que seria justo, ao punir o pecado no pecador, assim como você e eu esperamos que o crime seja punido no criminoso que o cometeu, Deus seria justo em punir o pecado no pecador que o comete. Deus decidiu enviar seu Filho, Jesus, para pagar com a própria vida pelos pecados que você e eu cometemos, e assim nos oferecer a redenção e o perdão através do seu sangue. Você sabe o que é isso? Isso é graça. É por isso que Paulo está escrevendo a estes cristãos em Éfeso, dizendo: a vocês que foram separados de uma vida distante de Deus para uma vida ao lado de Deus, a vocês que agora têm um coração cheio de fé em Jesus Cristo, a vocês, graça da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo fala graça, ele fala dessas coisas. Vocês que viviam numa condição de afastamento inalterável de Deus, vocês que sabem a gravidade dos pecados de vocês, vocês que sabem que Deus olhou para vocês com misericórdia e amor, mesmo quando vocês o desprezavam todos os dias, consciente ou inconscientemente, a vocês, graça, essa graça. Queridos, graça é aquilo que diz ao homem que apesar de tudo que ele é, em seu estado natural, apesar de todo o seu desprezo por Deus, apesar de toda a sua indignidade diante de um Deus que é santo, Deus olha para ele, Deus olha para o homem, Deus olha para você e para mim com favor, com graça. Você consegue perceber como essa palavra aqui no início da carta de Paulo introduz o Evangelho todo? É por isso que o Evangelho é chamado de o Evangelho da graça de Deus. E é por isso que Evangelho significa boa notícia. Porque essa não é uma maravilhosa notícia para alguém como eu e como você? O que eu poderia esperar de um Deus justo? O que eu poderia esperar de um Deus santo? Sabendo que eu não sou justo, sabendo que eu não sou santo, sabendo que por mais que eu me esforce, eu jamais serei puro como Ele.
sabendo que a grande tentação do meu coração é sentar no trono da minha própria vida e dizer: eu governo a mim mesmo, eu faço a minha vontade, minha vida, minhas regras, meu corpo, minhas regras, meu dinheiro, minhas regras. E com isso dando um recado aos céus todos os dias, dizendo: eu desprezo a tua lei, eu desprezo quem tu és. Loucos que somos, porque Ele tem as nossas vidas nas mãos. O fôlego que inspiramos nesse momento depende da graça dEle, mas agimos assim. E como somos maus, sabemos que nós, no lugar de Deus, nos desprezaríamos para sempre, e diríamos: para longe de mim, porque você me despreza. Ou você tem muito prazer em estar perto de alguém que despreza você, ou você adora estar na companhia de gente que te desconsidera absolutamente. Por isso a graça de Deus é tão maravilhosa, porque apesar de nós, sendo quem somos, Ele olhou para nós com favor. E queridos, há uma aplicação breve e prática disso aqui. Se você é um cristão, salvo pela graça de Deus, e se você entendeu quão graves eram os seus pecados, e por serem graves, merecedores sim de punição, de um Deus que é santo, e apesar disso, sabendo quem você é, sabendo da gravidade dos seus pecados, sabendo que bastava um único pecado para que você não fosse digno de estar na presença santa de um Deus que não pode coabitar com o pecado, apesar disso tudo, você viu Deus sorrir para você. Você viu Deus sorrindo para você, dizer: apesar dos seus pecados serem muitos, a minha graça é maior do que eles. Apesar dos seus pecados serem muitos, o meu amor é maior do que eles, eu cubro. E o sangue do meu Filho derramado naquela cruz cobre a multidão dos seus pecados e te torna limpo, branco espiritualmente como a neve. Se isso é uma verdade sobre você, querido, então você precisa todos os dias se apossar dessa graça que está sobre a sua vida. Essa graça não serve apenas para que a gente entenda: foi a graça que me salvou e agora eu sou cristão. Essa graça é o caminho todo da vida cristã. É o caminho todo. E sabe por que isso é importante? Porque pode acontecer de na semana que vem, ou no mês que vem, ou no ano que vem, ou pode acontecer de que nesses últimos dias você tem tido esse sentimento, passando por um tempo crítico, passando por uma aflição, passando por uma dor, cruzando uma tempestade terrível, você pense: Deus está me castigando por algo. Quantas vezes você pensou isso? Eu sou cristão, eu amo a Jesus, mas eu sei que eu não sou perfeito. E isso só está acontecendo porque Deus está me punindo. Deus está me cobrando do meu erro. Deus está me cobrando do meu mal. Se você pensa nisso, você ainda não se deparou com o verdadeiro evangelho. Porque Deus não pode cobrar duas vezes do pecado. E a Bíblia diz que a obra de Jesus na cruz foi suficiente para nos remir de todo e qualquer pecado. E se eu estou em Cristo, o próprio justo e santo Deus declara a meu respeito que eu sou justo, porque a justiça de Cristo está sobre mim. Por que você tem que lembrar dessa graça? Para que o seu coração ganhe leveza no dia em que você pensar: Deus deve estar me castigando. Ele não está. Ele pode estar te ensinando. Ele pode estar usando a tribulação para te trazer mais para perto dele. Deus usa com muita sabedoria a escola do sofrimento sobre nós, para nos forjar a imagem dele, mas por amor e não por castigo, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida daqueles que estão em Jesus, por amor e nunca por penalização. Mas não é apenas a graça que Paulo diz nessa saudação. Ele diz: a vocês que estão em Cristo, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Queridos, se a graça é aquilo que possibilita o começo da nossa fé, a paz é o resultado dessa graça. A paz é o resultado do agir da graça de Deus em nós. Agora entenda, a paz da qual a Bíblia fala não é simplesmente a ausência de problemas, e eu sei que você adora essa paz e eu também. Imagina, você chega no meio do mês, não sei quantos têm vivido essa experiência nos últimos dias, uma experiência cada vez mais rara, tão rara quanto o título do meu Botafogo, mas você viver aquela experiência de chegar na metade do mês, olhar para a sua planilha e falar: todas as contas pagas,
todas. Dispensa abastecida. Final de semana que vem a gente já está com um programa de família maravilhoso e, cara, olha que alegria, pago. E aí você olha para o saldo na conta e você diz, está no azul. Que paz, não é? É uma paz. Fala se não é uma paz, não seja hipócrita. Mas não é dessa paz que a Bíblia está falando. Não é paz sinônimo à ausência de problema. A paz que a Bíblia fala tem mais a ver com o fim de uma briga. Paz como o encerramento de uma contenda. O fim de uma inimizade. Sabe por quê? A Bíblia diz que os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. Os nossos pecados nos mantinham e nos manteriam, se não fosse Cristo, eternamente longe de Deus. Mais do que isso, de acordo com a Bíblia, nós éramos inimigos de Deus. Paulo, aqui nessa mesma carta, em algum momento mais à frente nós vamos nos deparar com esse texto, ele diz que antes de Cristo ser o nosso Senhor e Salvador, nós éramos por natureza filhos, não de Deus, mas filhos da ira de Deus. Alvos de um olhar justo de um Deus que é santo, contemplando uma vida de pecado, a sua e a minha. Até que Cristo entre em nossa história e antes de ver a nós, em nossa pecaminosidade, Deus vê o seu Filho morrendo por nós. E ao ver o Filho dele em nós, ele nos vê santos e nos vê perfeitos. Éramos, de acordo com a Bíblia, inimigos de Deus, mas veja o que Jesus fez quanto a isso. Há um texto, infelizmente você que está online não vai conseguir acompanhar, porque ele não vai ser projetado na tela, mas aqui, privilégio de quem está no culto presencial, gente. O texto vai ser projetado aqui. Olha o que Jesus fez. Leia comigo Colossenses capítulo 1, versos 19 e 20. Tá aí, Amanda? Coloca lá, não me deixa tenso não. Isso. Verso 19. Pois foi do agrado de Deus que nele, Jesus, habitasse toda a plenitude e por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, e atenção aqui, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O que Jesus fez? Nós éramos inimigos de Deus. O que Jesus fez? Os nossos pecados nos mantinham afastados de Deus. Através do seu sangue derramado na cruz, ele estabeleceu a paz, o fim da inimizade, a reconciliação. O sangue de Jesus nos leva de volta para casa, porque se fomos criados por Deus, para Deus, apenas o sangue de Jesus, o nosso Salvador, pode nos levar de volta a essa condição que é o propósito da nossa existência. Essa paz é tão importante, que você sabia que é por isso que Jesus, pregando lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, lá nas bem-aventuranças, em que ele fala o que é felicidade na vida de um discípulo, ele diz o seguinte num determinado trecho: felizes são os pacificadores. E aí ele diz: felizes são os pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus. Por que quem é pacificador é chamado filho de Deus? Porque essa foi a grande obra que o Filho de Deus fez por você e por mim, a pacificação entre nós e o seu Pai, entre nós e o Deus Criador, o fim da inimizade, a ponte que nos aproxima e nos leva em segurança para perto de Deus. Por isso todo homem e toda mulher que expressa, imitando a vida de Jesus, uma vida de pacificador, alguém que não é dado à guerra, ao atrito, ao conflito, mas um restaurador, alguém que gosta de ver as pessoas unidas e em paz, se assemelha à obra que o Filho de Deus fez, estabelecendo a paz entre nós e o Senhor. Queridos, isso se chama paz com Deus. Se nós estamos em Cristo, nós não somos mais inimigos de Deus. Ouça isso com atenção. Se você está em Jesus, Deus não é um opositor seu e nunca mais será. Se estamos em Cristo, nós estamos seguros diante de Deus, nós não tememos condenação, porque os nossos pecados foram remidos pela obra do Salvador naquela cruz. Quando do alto de sua cruz, Jesus deu um brado dizendo: está consumado,
Ele estava dizendo que tudo o que era necessário para a nossa redenção estava feito por Ele, nada mais era necessário, nenhum outro Salvador, nenhuma gota de sangue mais derramado, nenhum outro tipo de sacrifício. O sacrifício de Jesus foi perfeito, definitivo e definidor. Se estamos em Cristo, não tememos então mais condenação, lidamos com Deus agora, não somente como o soberano Criador de todas as coisas, embora Ele seja. Lidamos com Deus agora não apenas como o Santo, 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 cujos anjos cantam isso e os homens reconhecem isso, embora Ele seja. Lidamos com Deus agora não apenas como o eterno, que sempre existiu e existirá para todo sempre, embora isso seja verdade agora, porque estamos em Cristo. Lidamos com Deus como o nosso Abba. Você já ouviu essa expressão na Bíblia? É linda. O apóstolo Paulo diz que pelo Espírito de Deus que veio habitar em nós clamamos, nós nos referimos a Deus como Abba, Pai. Abba é uma expressão que significa Pai, mas não é uma expressão respeitosa, distante ou fria. Se a gente fosse tentar trazer o mais próximo do português possível, seria quase aquela expressão doce de uma criança referindo-se ao pai, chamando de papaizinho. Papaizinho. Aquela expressão cheia de afeto, cheia de carinho. Agora você imagina você chegar diante do Eterno, diante do justo juiz do universo, diante daquele que é santo, tão santo que os anjos, diz a Bíblia, escondem o rosto, tamanha é a sua glória. E por causa de Jesus, você e eu podemos nos aproximar deste ser de glória, que não diminui a sua glória em nada, mas chamarmos Ele de nosso Pai, que nos cuida, que nos protege, que nos alimenta. Mais uma aplicação aqui, queridos, sobre a paz. É a paz com Deus, conquistada por Jesus, que me permite desfrutar hoje da paz de Deus. Você consegue entender a diferença? Porque eu tenho paz com Deus, não mais inimizade. Hoje sobre a minha vida pode existir a paz de Deus, enchendo os meus dias, guiando os meus passos. E seja sincero hoje, vai, seja sincera. O que pode ser mais necessário e o que pode ser mais transformador para o tempo que nós estamos vivendo agora, do que ser cheio dessa paz que vem de Deus? O que é mais importante num tempo de incertezas como o que você e eu vivemos, do que ser cheio dessa paz? O que é mais importante quando nós atravessamos momentos críticos, em que tudo parece que fica suspenso, e a gente já não tem mais condições de definir muitas coisas sobre a nossa vida, porque várias circunstâncias não estão no domínio do nosso controle? O que é mais importante num tempo como esse do que ter a paz que vem de Deus? Saber que aconteça o que acontecer, aconteça o que acontecer, eu tenho dentro de mim a paz que excede a todo o entendimento humano, e que essa paz guardará meu coração e os meus sentimentos em Cristo Jesus, como Paulo diz em Filipenses no capítulo 4, verso 7. Que a paz de Deus guardará o meu coração e os meus sentimentos. Concluindo, queridos, você deseja viver essa graça? Eu falo a você que está aqui nessa manhã, ou você que acompanha o culto nessa transmissão, você deseja viver essa graça, saber que Deus está ao seu lado, que Ele é por você e não contra você, mesmo quando tudo parece estar contra você, e você poder dizer a respeito da sua vida o que Paulo disse escrevendo aos Romanos: se Deus é por mim, quem será contra mim? Ainda que eu perceba que tudo se levantou contrário à minha vida, peraí, porque eu estou em Cristo, eu sei que Deus veio para o meu lado, Ele é por mim. Isso é graça. Você deseja essa graça? Você deseja desfrutar dessa paz? Paz que não depende do teu saldo bancário,
paz que não depende de condições externas, paz que é resultado do agir amoroso de Deus, guardando o seu coração e guardando as suas emoções em tempos tão difíceis como o que nós vivemos. Se você deseja essa graça e se você deseja essa paz, você precisa saber que essas promessas vêm de Deus, somente através de Cristo. É por isso que Paulo escreve dizendo: a vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa graça e essa paz é para todo homem, para toda mulher que lidam com Cristo como sendo o Senhor de suas vidas, o dono de seus corações, aquele por quem vivem. Estas pessoas podem esperar esta promessa porque ela é garantida. Paz e graça, graça e paz. Então, se você ainda não fez isso, se você não fez isso com seu coração ainda, entregue o seu coração e a sua vida por inteira hoje a Jesus Cristo. Sabe, queridos, de alguma forma, talvez toda a sua história de vida tenha caminhado até essa manhã. Tudo que você viveu, tudo que você buscou, todas as experiências de satisfação, alegria, plenitude, preenchimento de vida que você buscou, de alguma forma convergiram até essa manhã e até essa mensagem, estando você aqui nesse lugar me ouvindo, estando você aí escutando essa mensagem online, de alguma forma, se você sente o seu coração aquecido, dizendo: é essa graça que eu preciso, é a certeza de que ainda que o mundo inteiro e até o inferno se levantem contra mim, Deus está ao meu lado. É essa paz que eu preciso para enfrentar dias bons ou maus, a paz que é a invasão dos céus no meu coração. E se você sente o seu peito arder dizendo: eu preciso disso, saiba, isso está disponível a você, se você entregar o seu coração a Jesus Cristo, confessá-lo como seu Senhor, como seu Salvador. Em algumas semanas nós vamos ter aqui na igreja um culto de batismo, e eu quero ter a alegria de poder batizar você também. Eu quero ter a alegria de poder ouvir o seu relato dizendo: Roberto, eu entreguei o meu coração a Jesus Cristo e eu quero viver todos os meus dias ao lado dele, nunca mais longe dele. Eu quero estar na presença de Deus, sabendo que os meus pecados estão perdoados, que a graça de Deus sorri para mim e que eu posso contar com o seu favorecimento. Reconheça Jesus como seu único Salvador, como aquele que pode te livrar da culpa dos seus pecados e colocar você em segurança na presença de Deus, numa vida cheia do favor divino e cheia da paz de Deus. Mas eu também me dirijo a você, meu irmão querido, minha irmã querida, discípulos de Jesus. Eu quero lembrar a você hoje de que Jesus não apenas assumiu a nossa natureza ao subir naquela cruz. Isso já seria maravilhoso, não é? Ele assumiu o meu pecado. A Bíblia usa uma expressão muito pesada sobre isso. A Bíblia diz que Jesus tornou-se maldito em nosso lugar. Maldito em nosso lugar. Assumiu a nossa condição, assumiu a nossa maldição. Mas veja, Ele não apenas assumiu a nossa natureza, Ele também nos ofereceu a sua bendita natureza. E isso é maravilhoso, porque nós não apenas recebemos o perdão dos pecados, nós recebemos uma nova vida. Em Jesus nós recebemos uma nova vida e nos tornamos filhos e filhas de Deus por causa dessa graça que continua operando em você, continua operando em mim e enchendo de paz os nossos corações, enchendo da paz de Deus os nossos corações. Então lembre-se disso, lembre-se disso. Você não apenas é alguém perdoado, você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você é reflexo da imagem de Jesus, e Jesus está forjando a imagem dele em você, e enquanto ele faz isso pela graça, e enquanto ele faz isso pela graça, ele vai enchendo o seu coração com a paz que excede a todo entendimento humano. E talvez só você saiba as coisas que você já enfrentou, as coisas que você já aturou, as situações que, humanamente falando, alguns diriam: é o fim de uma vida, é o fim de uma emoção, é tornar alguém um fragmento humano, um caco humano, e você segue de pé, e você segue sorrindo, e você segue vivendo, e você segue produzindo, porque de alguma forma sobrenatural a paz de Deus invade o seu coração. Você chora, mas Ele restaura você com alegria.
Você se despedaça num instante e Ele ergue você de novo, restaurando e relembrando você de que você é um filho, de que você é uma filha. Então, meu desejo nessa manhã é que você seja preenchido dessa graça e que você seja inundado, inundada dessa paz nesse domingo, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais uma porção da Tua palavra nessa manhã. Obrigado pela Tua graça sobre nós. Obrigado porque o Senhor não nos trata conforme nós merecemos, mas o Senhor nos trata com profunda graça, misericórdia e compaixão. Obrigado, Jesus bendito, porque o Senhor olhou para nossa vida, olhou para cada um dos nossos pecados, todos esses pecados cometidos contra Ti, pecados que lançavam um recado em Teu rosto: nós Te desprezamos. E o Senhor decidiu tornar esses pecados seus. O Senhor foi para uma cruz receber a justa punição que nós deveríamos receber. E o que nós temos hoje, Senhor, não é o castigo da cruz, não é a vergonha da cruz. O que nós temos hoje é a dignidade de sermos tratados como filhos e filhas de Deus, vestidos de Cristo, lavados pelo sangue de Cristo, na presença de Deus, chamando-o de Pai, sem medo e contando com o seu bendito favor. Senhor, não importa o tempo que atravessamos, estamos há mais de um ano cruzando essa pandemia, Senhor. Não sabemos os rumos, não sabemos os números, não sabemos o tempo que isso durará e não sabemos qual será a próxima grande crise que vai ocupar todos os noticiários e alarmar todos os corações, mas nós sabemos de uma coisa, Senhor: aconteça o que acontecer, estamos em Cristo e por estarmos em Cristo estamos seguros em Seu amor, contamos com a Tua graça e somos cheios da Tua paz, Senhor. Que isso seja uma verdade inequívoca nos corações de cada um de nós aqui nessa manhã, Senhor. Que isso encha o coração dos Teus filhos e filhas de alegria, que a leveza da liberdade que Cristo veio nos trazer encha o nosso coração de senso de privilégio, vontade de Te adorar e de viver ainda mais para a Tua glória, Senhor. Não banalizando o pecado, antes pelo contrário, fugindo dele e nos aproximando de um viver santo, a semelhança da Tua santa vida, Senhor, em nós, em nome de Jesus, Senhor. Que nessa manhã de salvação, esse coração que sentiu o Teu chamado de amor e que expressou nessa oração a rendição do seu coração a Jesus Cristo, dizendo que deseja viver essa graça e essa paz todos os dias de sua vida, que o Senhor acolha, Senhor, esse Teu filho, essa Tua filha, que o Senhor salve mesmo, que o Senhor faça toda a Tua obra completa, que nós temos a alegria de ver esse batismo acontecendo aqui muito em breve e, Senhor, possamos testemunhar de uma vida transformada, assim como tem sido a nossa vida, pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente com cada um de nós aqui nessa manhã de domingo, nessa nova semana que se inicia e para cada novo dia da nossa vida até o nosso encontro contigo, Senhor, por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém e amém.